Bênçãos! Estamos fazendo o estudo sobre o nome de Jesus. Se você não acompanhou os estudos anteriores, eu te convido a assisti-los porque eles vão transformar a sua vida. Hoje vamos falar sobre estar em Cristo Jesus, quem nós somos, quem você é em Cristo Jesus e, graças ao fato de você estar em Cristo Jesus, ao usar o nome de Jesus com mais consciência, você vê resultados nas suas orações. Porque vimos como usar sempre no modo de dizer, mas realmente com a autoridade que temos de usar o nome de Jesus, que devemos usar o nome de Jesus, como usá-lo em oração, como usá-lo na batalha, como usar o nome de Jesus em sua presença, e o que é o nome de Jesus. Hoje quero falar com vocês sobre a posição, porque o nome de Jesus é uma posição que você tem. Quando você está em Cristo, você está nele. A partir dessa posição, pode usar o nome de Jesus. E vamos ver bem qual é a sua verdadeira posição. Em Cristo Jesus, quem somos nós? Vamos olhar logo para este versículo que nos faz refletir um pouco, porque sempre pensamos que precisamos ir pedir a Jesus. Quando fazemos orações, pedimos Jesus, Jesus, Jesus. Claro, naturalmente, nem Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo estão em concorrência. Você pode pedir a qualquer um. Mas Jesus nos dá uma palavra específica. João nos diz que Jesus disse: naquele dia, vocês não me farão nenhuma pergunta. Quando? Quando recebemos o Espírito Santo, quando nos tornamos conscientes do poder que opera em nós e da nossa posição. Quando você está consciente da sua posição, você não fará mais nenhuma pergunta a Jesus. Não é algo que nos deixa um pouco desconcertados? Então o próprio Jesus disse: naquele dia, vocês não me farão nenhuma pergunta. Em verdade vos digo que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes dará. Que declaração foi essa que Jesus fez? Eu fico até arrepiado só de ouvir essas palavras. Naquele dia, vocês não me farão nenhuma pergunta. Em verdade vos digo que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes dará. Por que Jesus nos diz isso? Lá em 1 João, lemos: vejam que grande amor o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Nós somos filhos de Deus, Jesus é o primogênito, mas nós também somos filhos de Deus. Mas tem algo ainda mais profundo. Se somos filhos de Deus, nós amamos a Deus. Nos tornamos filhos porque entendemos o seu amor, porque Ele deu a sua vida. Nós morremos para o pecado, ressuscitamos. Ou seja, Cristo nos ressuscitou, o Espírito Santo. Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. E o que acontece? Acontece que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, não precisamos mais fazer nenhuma pergunta por quê. Porque vamos descobrir que, amando a Ele, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus. Você com certeza é um daqueles que amam a Deus. Para você Deus é o primeiro, assim como para mim, Deus é absolutamente o primeiro e é absolutamente o primeiro também na sua vida. Se você tiver que escolher entre algo e Deus, você escolhe Deus porque Ele é o primeiro absoluto. Se Deus te disser não para alguma coisa, mesmo que pareça estranho para você, faça o que Ele te diz, porque é aí que você mostra que entendeu que Ele te ama. E por isso todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque você não só se tornou filho, mas você foi previamente conhecido e predestinado. Predestinado a quê? A ser conforme a imagem do seu filho. Então você é filho, como diz a Escritura, e assim somos, e também somos predestinados a ser conformes à imagem de Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos e aqueles que ele predestinou, ou seja, você
também foi chamado. E você foi chamado, também foi justificado. E se você foi justificado, você foi glorificado. Agora, você pertence ao Senhor. Você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, vá assistir imediatamente ao estudo sobre como nascer de novo, sobre o novo nascimento. Mas se você nasceu de novo, você renasceu, foi predestinado, eleito, escolhido, previamente selecionado, foi chamado, Deus te fez um chamado santo, como diz em outra parte das Escrituras, Ele te justificou, ou seja, te tornou justo e te glorificou. Isso significa que a glória de Deus é sua. Isso significa que a glória de Deus é sua e isso te coloca em uma posição diferente. Quero sempre te fazer refletir sobre a posição em que você foi chamado, justificado e glorificado. Portanto, você tem uma posição de glória. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Se ele é o primogênito, nós todos somos irmãos e, portanto, ele é o primogênito e também nós, assim como ele é a imagem do Deus invisível, também nós, nesta terra, somos a imagem do Deus invisível. É porque fizemos algo de bom? Não, é porque é um presente, porque agradou a ele nos dar o reino. Portanto, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda criatura. Nós, que somos seus irmãos, fomos predestinados a ser a imagem do seu Filho. Mas já temos a marca da imagem do Deus invisível e isso deve ser visível em nossa vida. Amém? E agora vou mostrar para vocês como podem entender que, a partir da posição, as suas palavras têm outra autoridade ao compreenderem a posição. Porque se somos filhos, portanto a imagem do Deus invisível, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele para sermos glorificados com Ele, um dia seremos glorificados junto com Ele, mas a sua glória já nos pertence. Eu lhes dei a glória que tu me deste. Na verdade, coloquei isso aqui bem grande porque amo esse versículo. Esta é a oração sacerdotal. São os últimos desejos de Jesus que um dia leremos juntos, porque quero meditá-los com você para que a sua fé vá às alturas. Jesus diz: Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Para que serve a glória que Deus nos deu? Para sermos um com Ele. E quando somos um com Ele, eu sou um com Ele, você é um com Ele, nós também somos um. Quando entendemos que somos um com Ele, que somos a manifestação da sua glória nesta terra. E como compreendemos que somos a manifestação da sua glória nesta terra? Quando entendemos a nossa posição em Cristo. Veja, Ele nos ressuscitou com Ele. Não é mais você quem vive, mas sim o novo você que está vivendo, e com Ele nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus. Agora, qual é a sua posição? A sua posição é estar sentado nos céus em Cristo Jesus, e é por isso que Jesus disse: Vocês não me pedirão mais nada, não me perguntarão, não me farão mais nenhuma pergunta, porque nós estamos nele, a nossa posição é nele, porque Ele quer mostrar, nos tempos futuros, a imensa riqueza da sua graça. Como Ele quer mostrar isso? Através de você. Mas você diz: Eu sou pobre, vivo nesta terra, cometo muitos erros. A sua força, o seu poder, a sua autoridade no nome de Jesus vem da posição, porque a sua posição em Cristo Jesus é estar sentado nos céus, você não está se esforçando, trabalhando. Você está sentado nos céus em Cristo Jesus. Por que estou te dizendo isso? Porque isso começa a fazer você entender a sua posição e o poder da sua oração, o poder das suas declarações. Porque a sua autoridade é posicional.
Você está em Cristo e a sua posição determina o poder da sua autoridade. Aleluia! Então, Ele quer mostrar nos tempos futuros, hoje, a imensa riqueza da sua graça por meio da bondade, porque Ele é bom. Não me diga que Deus nos coloca à prova. Não me diga que Deus nos manda provações, porque Deus é bom. Jesus já superou todas as provações por nós. Portanto, é a sua bondade que Ele teve para conosco em Cristo Jesus. Onde estava a sua bondade? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus tomou todas as provações, levou todos os pecados, levou tudo, e Ele demonstrou sua bondade escolhendo fazer Cristo Jesus, seu Filho, morrer no lugar de você e de mim. Essa é a bondade de Deus. E se você pensa que Ele derramou todo o mal sobre Ele para ter a mim, para ter você posicionado nos lugares celestiais em Cristo, em seu Filho ressuscitado, você acha que ainda vai te colocar à prova? Nunca pense isso. Ele te colocou em uma posição elevada. Amém. E também te deu todo tipo de sabedoria e inteligência. Por quê? Porque o mistério da sua vontade é o bem sobre esta terra, o bem para esta terra. Ele teve um plano benevolente porque já havia predestinado isso dentro de si mesmo. Ele não tem um plano benevolente para você porque você é bom, porque faz coisas boas. Ele tem um plano benevolente porque te ama, porque te predestinou, te chamou, te escolheu, te elegeu, te glorificou, te justificou, te deu tudo. Foi Ele quem decidiu isso e também decidiu te ressuscitar e te fazer sentar no céu ao lado dele em Cristo Jesus. Ele te tirou de uma posição de pecado, te tirou de uma posição de desobediência, de uma posição daquilo que você era antes e te colocou em seu Filho, em Cristo. Então pense, eu estou em Cristo. O que um homem pode te fazer? Mas o que o inimigo pode te fazer? Zero absoluto, ponto zero absoluto. Porque você está em Cristo, sentado nos lugares celestiais ao lado do Pai. Você está acima de todas as batalhas espirituais que acontecem abaixo de você. Sobre isso, eu também fiz um estudo. Com certeza você encontra no YouTube. Se não encontrar no YouTube, com certeza está no canal do Telegram, porque também temos um canal no Telegram, Cristina Risse Ministries, porque tentamos alcançar a todos de todas as formas com a palavra de Deus que transforma, onde eu explico sobre os 3 céus, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e isso você precisa procurar porque muda a sua vida. Então, nós estamos sentados no terceiro céu, no lugar mais alto, junto com Deus, em Cristo. A nossa posição é lá. Por que estou insistindo nisso? Por que estou insistindo nisso? Por quê? Bom, isso eu leio outra vez, que nós fomos, temos toda a herança e tudo mais, porque quando estamos em Cristo não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. O inimigo vem te condenar? Você não foi bom nisso, não merece aquilo, não é bom o suficiente. Não há nenhuma condenação, ninguém pode te condenar. Porque a batalha, os demônios trabalham, ou seja, a batalha está no segundo céu. Mas você está no terceiro céu em Cristo. Como o inimigo pode chegar lá? Ele não tem acesso, porque você está em Cristo e estar em Cristo é uma posição de privilégio. É uma posição de honra, de privilégio e de autoridade. Porque se Deus respondia a Cristo Jesus e sempre respondia da maneira certa, correta, e tudo que Jesus dizia, Deus cumpria, também porque Jesus estava sempre na presença do Pai e fazia tudo o que via o Pai fazer, então o segredo é sempre esse. O segredo
e a verdade é sempre fazer aquilo que o Pai nos diz para fazer. Então, o Pai sempre atendeu às orações de Jesus, às proclamações, aos decretos de Jesus. Agora, se você está sentado em Cristo e tem a mente de Cristo, como diz Paulo, claro que você não pode dizer a Deus como fazer as coisas, mas você tem a mente dele. E quando você tem a mente de Cristo, você sabe fazer os pedidos certos a Deus e Deus os atende. Amém. Mas como você pode compreender essa sua autoridade de uma forma tão profunda? Vou te mostrar. Tudo o que fazemos, quis escrever, tudo o que dizemos, todas as nossas orações, todos os nossos decretos, todas as nossas proclamações, tudo o que você recebeu das Escrituras, tudo vem da posição eterna, verdadeira, da verdade, porque você está na verdade e não da posição temporária na terra. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está orando, quando você está decretando, quando você está falando, quando você está agindo e está em Cristo, a sua oração parte do alto. Parte de baixo porque você está vivendo nesta terra, você decreta coisas nesta terra porque está se movendo agora temporariamente por aqui. Mas a sua posição não é nesta terra. Nós somos peregrinos nesta terra, nós somos embaixadores nesta terra, mas embaixadores de quê? Da nossa posição no céu, de um Cristo Jesus que está no céu, que cumpriu todas as coisas, e de um Deus no céu que quer confirmar as suas orações, porque as suas orações não são súplicas que vêm de baixo para cima e vai saber se Deus nos ouve e nos escuta. As suas orações partem de Cristo Jesus porque você está em Cristo e de dentro de Cristo, ou seja, do coração de Cristo, da mente de Cristo, você está decretando coisas a partir do céu. Essa é a autoridade. Quando você entende que os seus decretos vêm do céu, porque a sua posição está no terceiro céu, e na terra as coisas precisam se alinhar. E é por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Por quê? Porque nós dominamos o céu, mas proclamamos na terra, neste momento. Mas a autoridade é a do céu. Nós falamos com uma. Nossos decretos, nossas palavras, nossas orações têm autoridade soberana porque vem de uma pessoa, de você que está posicionado nos lugares celestiais em Cristo. Suas orações partem do céu e transformam a terra porque travam batalha espiritual no segundo céu. Aleluia! Por isso, já que na verdade vivemos no céu porque estamos em Cristo, mas por enquanto, nesta vida que ainda estamos vivendo aqui na terra, somos embaixadores do céu. Temos a autoridade do céu. Assim na terra como no céu, disse Jesus. Assim na terra como no céu. Isso significa que todas as verdades do céu devem ser transportadas para a terra. Mas como eu faço, sendo um simples humano? Se eu me considero um simples humano, quem sabe, agora eu rezo, mas depois, quem sabe o que Deus vai fazer? Não. Você precisa entender que a sua posição é em Cristo e a sua oração ressoa do alto. Você a pronuncia aqui, é verdade que você a pronuncia na terra, mas para o inimigo ela está trovejando do alto, porque o inimigo já te vê sentado em Cristo nos lugares celestiais. O inimigo treme quando você ora com essa consciência. Então saiba que as suas orações são pura potência espiritual que vem do céu, porque os seus decretos vêm dos lugares celestiais e transformam a terra, pois tudo o que você decreta na terra,
na verdade, está decretando a partir do céu. Porque você está em Cristo. E quando você ora em nome de Jesus, quando você sabe que está em Cristo e sabe que aquilo que você está dizendo é o próprio Cristo dizendo, você entende qual é a sua posição. Mas quem pode parar a sua oração? Mas quem pode resistir à sua oração? Quem? Ninguém. Ninguém. Porque você, nesta terra, tudo que ligar na terra será ligado no céu, no segundo céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu, no segundo céu. Porque você está lá no terceiro céu, em espírito. A sua oração troveja do alto. Você não precisa mais pedir ao Senhor de baixo, talvez. Claro, sempre vamos à presença de Deus, somos sempre humildes, mansos, mas precisamos ter a mente de Cristo. E nós compreendemos a mente de Cristo quando vemos as coisas do alto, não quando vemos as coisas de baixo. Porém, estamos vivendo aqui nesta terra, mas a nossa visão deve ser do alto. E é por isso que nós, cristãos, precisamos ter uma forma de enxergar espiritual. Nós precisamos enxergar como o reino espiritual se move. Precisamos reconhecer os movimentos angelicais e demoníacos ao nosso redor. Isso não é opcional, isso é uma verdade. Nós precisamos entender como o inimigo se move, caso contrário, travamos as batalhas erradas, fazemos as orações erradas, mas somente se estivermos acima e, de cima, observarmos como o inimigo está se movendo, porque nossos olhos espirituais estão abertos, então veremos os resultados das nossas orações. E é por isso que agora quero reler para você o primeiro versículo de onde comecei hoje, que é fundamental que compreendamos. Agora vamos chegar lá. Só um instante que eu chego lá, que é o primeiro versículo que citamos hoje. Naquele dia. Hoje é esse dia. Hoje é o dia em que você toma consciência de que a sua oração está vindo do céu. A sua oração é uma ordem, é um decreto da parte de Cristo Jesus. Porque você a faz em nome de Jesus e está em Cristo. Portanto, é Cristo quem a faz. Então, naquele dia, vocês não me farão nenhuma pergunta, porque você está em Cristo. Em verdade vos digo que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Porque a sua oração, o seu decreto, o seu falar é posicional. Você tem uma posição em Cristo. Amém? Eu oro para que todas essas palavras que você ouviu hoje, que vêm do Espírito, possam te convencer para que você possa tomar a sua posição e compreender que as suas orações têm um poder sobrenatural, têm um poder espiritual, são o fluxo das palavras de Deus que vem a esta terra para transformar a terra, a sua casa, a sua família, os seus filhos, qualquer coisa pela qual você está orando. Porque a sua oração é poderosa, é poderosa. Amém? Eu te abençoo. Você é especial e precioso. Deus te ama e te deu